Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, queridos? Maná diário. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todos os dias ao meio-dia, uma palavra de Deus para o teu coração. Nós estamos desafiando você a compartilhar as boas novas do Evangelho, a entrar nas nossas redes sociais, a estar interagindo conosco. Envie o seu testemunho, o seu pedido de oração. Estamos aqui buscando o Senhor todos os dias ao meio-dia. E prosseguindo com a nossa série sobre personagens bíblicos, hoje a gente vai tratar sobre Sansão. Sansão foi o projeto mais ambicioso de Deus em relação ao poder do ser humano. Ele foi um personagem extremamente usado por Deus em maravilhas, em sinais de força, em capacidade sobre-humana. Ele era praticamente um mutante. Era um projeto de Deus poderoso. Foi inspiração. Ele era realmente algo que Deus gerou para que houvesse uma grande transformação no meio do povo. Ele era uma referência e Deus tinha grandes planos para Sansão, como tem para mim, para você. E o que a gente vai tratar aqui, mais do que os feitos, as maravilhas, ou mesmo a queda de Sansão e tudo mais, Deus vai tratar contigo um detalhe que fica meio desapercebido, mas que é extremamente perigoso para você, para mim, e uma fraqueza dele que o levou, à derrota, a não cumprir aquilo que Deus tinha para ele, pelo menos não na forma como Deus estava planejando, havia planejado, mas que também hoje ainda pode ser a minha queda, a sua queda. Então nós vamos ler o texto, mas existe um grande mistério. Eu vou repetir. Tem um mistério poderoso que passa desapercebido, mas Deus hoje vai revelar para nós, amém? Se você quiser marcar ou acompanhar, está em Juízes. Essa história está em Juízes, mas o que a gente vai ler hoje está no capítulo 16. Tem vários desdobramentos, várias camadas, mas hoje a gente vai abordar superficialmente o que diz a partir do versículo 18. Só vou contextualizar para você que Sansão, ele começou a trair a direção de Deus de diversas formas. E Dalila, que era uma pessoa que foi colocada na vida dele para trazer a derrota mesmo, para trazer o mal para ele, começou a investigar, a querer saber, a interrogá-lo constantemente da origem da sua força. E ele foi saindo, se esquivando, até que um dia ele confessa a ela realmente o que não poderia, que o poder estava a gente fala nos cabelos de Sansão. Mas o texto diz o seguinte, olha. No 17, vou ler o 17 porque fica bem claro. Está escrito assim:
Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Amém. Amados, esse texto, às vezes nós somos levados a pensar que a força estava nos cabelos de Sansão. Eram os cabelos que detinham o poder. E isso muitas vezes acabou nos levando até para uma idolatria, até para um pensamento que uma parte de você detém o poder de Deus, que uma parte de você pode ser o objeto poderoso, ou aquilo que comporta Deus. E não, amados. Na verdade, eu vou parafrasear, e a gente vai conversar sobre isso. O texto diz o seguinte: fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. Queridos, não tinha a ver com o cabelo. Essa história nos ilustra uma figura que hoje eu vou fazer uma ilustração para você entender certinho onde acabou a força de Sansão. As 7 tranças, amados, as 7 tranças, elas eram um símbolo da comunhão com Deus. Se você inverter as 7 tranças, como nós vamos fazer agora, visualmente você vai perceber que as 7 tranças de Sansão eram uma figura da menorá, que simbolizava a presença de Deus, a comunhão com Deus. Então o que aconteceu? De fato, o que enfraqueceu Sansão não foi a parte dele que se perdeu, a parte física, mas a comunhão, a presença de Deus que era com ele. Por isso que ele imaginou que estava, mas Deus já não estava mais com ele. Então, tal qual Éden, o jardim, em que de repente parou-se de ouvir a Deus, foi sob outra voz e a partir daí caiu-se em pecado, aí nós pendemos por mal. Dessa mesma maneira, uma pessoa tão abençoada quanto Sansão, tão preparada quanto Sansão, tão revestida de poder quanto Sansão, começou a ouvir outras vozes, começou a vender os segredos, começou a brincar com aquilo que Deus havia dado a ele. E ele vai se distanciando, se distanciando, até o momento em que ele não está mais na presença de Deus. Até o momento em que ele vai reivindicar, que ele vai buscar a presença de Deus, mas a presença de Deus não está mais. E sem a presença e a comunhão, nós somos alvos fáceis, nós somos frágeis, por isso da comunhão. Amados, nós precisamos sempre ressaltar, isso é tão claro, é tão notório, mas falta tanto, tão roubada essa mensagem. A comunhão não é pela necessidade de Deus, a comunhão é a nossa proteção, a comunhão com Deus é a nossa vida. Então, buscar, estar na presença, estar na comunhão com Deus, estar em comunhão, estar se relacionando profundamente com Deus, não é para o bem de Deus. Ele é onipresente, onisciente, ele é autossuficiente. Isso é para o nosso bem, nós é que precisamos disso. Então, às vezes nós
vivemos um período de tanta informação, de tanto egocentrismo, que parece que nós temos que fazer um favor para Deus, que Jesus vai ficar depressivo se a gente não estiver lá no secreto com Ele. Não, Ele é Deus, querido. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é autossuficiente em tudo. A comunhão é para o nosso bem, como era para Sansão. Deus, o projeto de Deus sofreu um impacto, mas quem realmente se perdeu foi Sansão. Então o mal sempre busca quebrar a nossa comunhão com Deus para depois nos pegar fragilizados, porque nós sem Deus nós não somos nada. A própria palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Então é muito importante, queridos, que a gente entenda isso, que a gente não brinque com a graça que nos foi alcançada, que a gente não venda os nossos segredos, que a gente não negocie com aquilo que custou o sangue de Jesus. E que a gente entenda isso, que a comunhão, o relacionar-se com Deus é uma questão de sobrevivência para nós. Sansão perdeu tudo. Sansão perdeu a capacidade de se defender, perdeu a capacidade de defender o seu povo. Ele teve os seus olhos furados. Ou seja, também perdeu, se fosse para nós hoje, ele perdeu a visão profética, ele perdeu a capacidade de perceber o mundo espiritual, ele ficou acorrentado. Então, queridos, ele ficou sendo usado como chacota, como deboche. Então é muito importante, queridos, que você entenda isso, que você não perca a sua menorá, que você não deixe que cortem a tua comunhão, o teu relacional com Deus. Porque, queridos, não se engane, o mal, ele vai trazer aquilo que vai atiçar a tua cobiça, a minha cobiça, aquilo que satisfaz a minha carne. Se é orgulho, ele vai nos trazer bajuladores. Se é uma tentação na área da sensualidade, ele vai nos trazer as pessoas mais atraentes. Dalila encheu os olhos de Sansão a ponto de ele perder a visão de Deus, a ponto dele se desvinculando de Deus, se afastando. Então, queridos, hoje nós temos que fazer uma análise profunda. O que está te afastando da comunhão, do relacionar-se com Deus? Nós precisamos olhar, é a distração, é a sensualidade. O que é tão bacana que você está vivendo nesse tempo que você não percebeu que é uma armadilha? Que eu não percebi que é uma armadilha, que está me afastando de ouvir a Deus, que está me afastando de me relacionar com Deus, de gastar tempo com Deus. Você vê que o tempo dele era para ela, constantemente, apesar das armadilhas, apesar das ciladas, constantemente ele estava hipnotizado, ele estava cego para as armadilhas dela. Então, queridos, vamos orar para que Deus abra os nossos olhos, para que a nossa menorá, que a presença de Deus seja sempre conosco. Porque, queridos, você entende, né? A menorá, a unção, a graça vinha sobre ele. Então, não deixe que nada alcance isso, nada toque nisso. Que isso seja um tesouro particular, que você defenda isso de tudo e todos. Fala: olha, eu tenho muito a oferecer ao mundo, mas a minha comunhão, o meu lugar secreto, a presença de Deus eu não negocio. Esse canto aqui é meu, esse tempo eu não abro mão. Amém? Vamos orar ao Senhor? Paizinho, colocamos diante do Senhor a nossa vida, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, todo espírito de engano que tem nos roubado da Tua presença. Seja o ativismo, seja a nossa vida profissional, sejam pessoas, Pai, seja hábitos, Senhor, sejam redes sociais, sejam distrações. Em nome de Jesus, Espírito Santo, revela-nos agora e fortalece-nos para que nós não venhamos perder, Senhor, a Tua presença, que nós não venhamos perder, Pai, a comunhão contigo. O relacionar-se contigo profundamente, o conhecer de olhar nos olhos, Pai, o conhecer de ouvir as batidas do coração, o conhecer, Senhor, de simplesmente estar perto, ser mais do que suficiente. Abençoa teu povo, Senhor. Derrama sobre ele graça e experiências poderosas, que eles percebam, Senhor, que eles estão
tentando preencher o que é impreenchível, que é a tua presença, Senhor. Nada pode ocupar esse lugar. Nada preenche, nada sacia. Em nome de Jesus, levanta uma geração poderosa que teme ao Senhor, que te serve, que tem prazer na tua presença. Guarda-nos, Pai, das ciladas, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, levanta um povo radicalmente apaixonado por ti, radicalmente santificado para ti, um povo radicalmente decidido, Senhor, a viver os teus planos, os teus projetos que são maiores e melhores que os nossos. Nós oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável a nossa vida a ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça que todos os dias, ao meio-dia, horário MS, temos um maná diário, uma palavra de Deus para o teu coração. Compartilhe essa mensagem, medite sobre ela, proclame ela. Olhe para o alto, o Senhor Jesus está voltando. Que Deus te abençoe.